Passando para te dar uma dica aí muito importante, dessa vez sobre orçamento pessoal, e vou te dar aqui uma regrinha para facilitar a sua vida financeira. As pessoas precisam partir de algum lugar, precisam partir de algum ponto, então eu vou te dar aqui alguma regrinha que funcione para que você consiga administrar melhor a sua vida e de fato você consiga resolver aí as suas pendências financeiras. A grande maioria das pessoas estão endividadas com as suas questões pessoais e não sabem como gastar, investir, enfim, gerir o seu dinheiro. Primeiro passo, gente, gastos essenciais. Quem são esses gastos essenciais? São aqueles gastos que você precisa ter. Bom, como que eu faço? É recomendado, gente, que você gaste no máximo 50% da sua renda, tá? Com gastos essenciais. Você pode estar se perguntando, poxa, Douglas, e se eu gastar mais que, se eu gastar só 30%? Beleza, quanto menos você gastar, melhor. O que você não pode é passar de 50%, porque aí você começa a entrar numa zona tenebrosa, numa zona de risco, tá? Então, não pode passar de 50% dos seus gastos essenciais. Você ganha R$ 3.000 por mês. Seus gastos essenciais não podem passar de R$ 1.500, tá? Preciso colocar um outro ponto aqui, que eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo têm um gasto essencial maior do que esse, tá? Às vezes quase aquilo que você ganha mensalmente. Parece que seu salário não dá para nada. Se você quiser uma ajuda de como cortar gastos, eu vou fazer depois um vídeo te explicando como é que você vai fazer para economizar até 50% do seu salário, tá bom? Mas assiste esse vídeo que a gente vai te dar muita dica aqui, muita coisa importante para te ajudar. Vamos lá. Vamos supor que você gaste quase 50% com gastos essenciais. Dos 50% aqui, eu gasto mais ou menos 10%, 10% de água e luz, gás, 5% de vestuário, 40% de plano de saúde. Tá, então a gente vai fazendo aqui as divisões de como você vai fazendo isso, incluindo gastos de cartões de crédito, gastos com alimentação, gastos com água, luz, telefone. E você vai perceber, por exemplo, que você tem um gasto muito grande com a questão de plano de saúde. De repente você acaba pagando um plano de saúde para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, e aí o seu gasto com plano de saúde está muito elevado, tá? Mas tudo bem, não há nada errado nisso. O que a gente pode fazer é tentar renegociar e ver uma questão que ajuda diante do seu cenário atual. Porque aí você tendo um cenário atual dentro da sua realidade financeira, a chance de você ter um problema lá na frente e você conseguir cumprir essa regra dos gastos essenciais é muito maior. Obviamente que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar. Existem algumas coisas que a gente não consegue tirar, mas essa é a regra básica, tá? Vamos lá. Você precisa possuir um fundo de emergência, tá? O que é um fundo de emergência? É uma reserva que eu falei no vídeo anterior para os momentos de adversidade, para os momentos que você não sabe no momento que você vai precisar dele, mas é importante que você tenha esse dinheiro para te manter, para te deixar numa zona de conforto, caso aconteça algum problema, você tem ali uma reserva do fundo de emergência. Obviamente que o fundo de emergência, o nome dele propriamente está dizendo, é para você utilizar só num caso de emergência. O que não é uma emergência? Eu gastei mais do que eu podia no cartão de crédito, então eu vou usar esse valor. Isso não é um fundo de emergência, é uma falta de administração e de gestão do seu recurso. Agora, se você conseguiu fazer ali um fundo de emergência, e você, por exemplo, algumas pessoas perguntam qual o valor que eu preciso ter num fundo de emergência? Eu, particularmente, acredito que o valor do fundo de emergência é o máximo que você puder fazer, porque você não sabe o momento que ele pode acontecer. E esse dinheiro do fundo de emergência, no futuro, pode ser transformado na aquisição de um bem, por exemplo. Você pode utilizar ele para fazer um investimento, sem você descapitalizar o seu fundo de emergência. Então, você vai conseguir chegar num valor tão bom que você vai conseguir fazer as duas coisas. Mas é importante que você sempre tenha o fundo de emergência, tá? Pensando no futuro. Bom, vamos lá. Eu listei aqui algumas coisas que vou falar para vocês relacionado a, por exemplo, objetivos de vida. Algumas pessoas não sabem como que elas vão fazer uma reserva para os objetivos de vida. Então, eu costumo dizer para as pessoas que a gente mentoria que pelo menos 10% do seu recurso deve ser destinado aos seus objetivos de vida.
Fazendo dessa forma, você sabe que aqueles 10%, aparentemente, você vai ter a sensação de que você vai demorar para conquistar. Mas normalmente as pessoas acabam gastando tudo aquilo que elas recebem. E como elas não têm ali um fundo de reserva, as pessoas elas não possuem esses 10% pensando no futuro sobre as suas metas de vida, elas não conseguem comprar ou elas acabam comprando sem qualidade. O que é comprar sem qualidade? Elas acabam se enfiando em inúmeros financiamentos. E existe uma máxima que as pessoas acabam ventilando, dizendo que as pessoas de baixa renda só conseguem comprar alguma coisa através dos financiamentos. Na verdade, isso é um grande erro, porque se as pessoas fizessem um gerenciamento correto dos seus recursos, ainda que eles sejam baixos no começo, você não vai precisar descapitalizar ou fazer um grande parcelamento, um grande financiamento para fazer, por exemplo, a aquisição de um carro. Eu vou falar do carro porque é uma coisa que está bem presente na vida de mais de 90% dos brasileiros que acabam comprando veículo financiado por não fazerem essa reserva para quando quiserem adquirir um bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos gerindo uma conta de uma pessoa, fazendo um gerenciamento de uma pessoa física, e ela quer comprar um veículo no final de 2020. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a fazer uma reserva de objetivos, uma reserva de 10% do recurso que ela tem, e mostrei para ela que ela, seguindo aquilo, seguindo a regra que nós estamos propondo para ela, categoricamente, quando chegar no 11º mês de novembro, ela já vai ter um recurso praticamente para comprar o veículo do valor que ela quer, sem precisar fazer nenhuma captação, nenhum financiamento. Até porque esse financiamento dela tornaria-se o dobro, em alguns casos até o triplo, dependendo da instituição que ela faz. Então, esses 10% é destinado para esse objetivo. As pessoas ficam perguntando, bom, se eu tenho 50% já destinado para minhas despesas essenciais, 10% que estão atrelados pensando aí nos meus objetivos, o que eu faço com os outros 40%? Vamos lá. 20%, gente, algumas pessoas falam em 10%. Eu penso com 20% pensando numa aposentadoria cada vez mais precoce, tá bom? Esses 20% você vai guardar, na verdade você vai fazer um investimento, depois nós vamos fazer um vídeo te ensinando como que você faz isso. Você vai usar esses 20% pensando já na sua aposentadoria, tá bom? Então você vai acumular esse dinheiro pensando no momento que você vai deixar de trabalhar. Hoje pode parecer para você, mas eu vou guardar esse dinheiro pensando na aposentadoria? Sim, esse dinheiro você não vai tirar. Mas também não é um dinheiro que você vai deixar parado, porque senão esse dinheiro não vai gerar, não vai render nada. Então nós vamos depois te dar dicas de o que você vai fazer com cada uma destas porcentagens que nós estamos dizendo aqui nesse vídeo. Mas é importante então, só recapitulando para ficar claro para você. 50% você vai destinar para os seus gastos essenciais, tá? 20% você vai destinar já pensando na sua aposentadoria, e isso independe da idade que você tenha hoje, mas é importante que você faça essa reserva, tá bom? 10% você vai destinar para os seus objetivos a curto prazo, então nós temos 50% já destinado para as despesas essenciais, 20% pensando na aposentadoria, 70%, 10% para os seus objetivos, 80%. O que eu vou fazer com estes outros 20%? Estes outros 20%, nós vamos dividir ele em duas classes. Qual classe? A primeira classe, nós vamos dividir ele, é a classe para os seus gastos como diversão. Todos nós precisamos também de um momento de lazer. Então, esses 10% você vai utilizar ele para diversão. E os outros 10% que eu faço? Esses outros 10% é no caso, nesse momento que você está começando a se adaptar com esta logística de administrar o seu dinheiro. Então é importante que você tenha esses outros 10%. No caso, se você der uma derrapada no começo, isso é normal, vai acontecer com inúmeras pessoas, você tem ali uma outra reservinha para o caso de você acabar derrapando. Mas isso não pode se tornar um vício. Todos os meses eu tenho essa reservinha ali de 10%, então eu vou gastar 20%. A ideia é que esses outros 10% você utilize ele para investimentos. E investimentos que vão te trazer retorno a curto prazo. Como assim? Você pode investir isso, por exemplo, numa graduação, pode investir isso numa pós-graduação, você pode investir isso em cursos de aperfeiçoamento, de forma tal que você vai conseguir cada vez mais potencializar os seus ganhos. Ou, em outros casos, algumas pessoas acabam utilizando esses 10% para conseguir uma renda extra. E conseguindo uma renda extra, automaticamente aumenta também algumas despesas, aumenta também algumas receitas, e ela também começa a ter cada vez mais recursos para o seu lazer
lazer e para o seu investimento. Aí, algumas pessoas acabam utilizando não mais 10% para o lazer, acabam utilizando 20% porque elas colocaram um pouco mais de recursos para dentro dos seus recursos financeiros, e aí ela pode se dar o luxo de, nesse mês, ela ter, por exemplo, fazer uma viagem, que também é um bom investimento, adquirir um livro, enfim. Aí nós temos uma infinidade de possibilidades, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, segue aqui a nossa página, no nosso canal, e em breve nós traremos mais informações para vocês. Nós somos a DGS Serviços.